Olá, sou a professora Silvane e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matemática. Hoje nós falaremos sobre os números naturais. Por que os números naturais? Porque eles são base para todos os números. Existem os fracionários, os racionais, mas os números naturais são os principais, né? São os que levam a todos. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o número natural, eu vou falar um pouquinho sobre o material de contagem, porque as crianças menores, elas têm dificuldade, às vezes, em entender a quantidade. E aí a mãe fala, como é que eu vou trabalhar o material de contagem? Porque na escola tem o material próprio, em casa eu não tenho. Então, assim, na escola nós usamos o material dourado, né? Que é um material mais específico. Só que assim, na falta de material dourado, nós usamos o quê? Tampinha de garrafa, lápis de cor, palitinho de sorvete. Nossa, tudo isso é muito difícil. Palitinho de dente, corta as pontinhas. Palitinho de churrasco, corta as pontinhas. E no último caso faz o quê? Pega uma folha, faz quadriculadinhos, pede para a criança pintar, recorta e a criança usa. Se puder ser feito num papelzinho mais duro, um papelão, ou num papelzinho de cartolina, uma coisa mais firme, vai ter uma durabilidade maior, tá bom? Então, assim, material de contagem, a gente pode adaptar, né? E isso facilita muito as crianças, principalmente os menores, que ainda têm aquela dificuldade. Então, assim, os números naturais, vamos falar um pouquinho sobre números naturais, ordem crescente e ordem decrescente. Os números naturais, eles são formados de 0 a 9. Então, é o 0, o 1, 2, 3, 4, o 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Opa, o 10 não, o 10 já é uma junção do 1 com o 0, né? Então, assim, usando do 0 ao 9, nós podemos formar qualquer número que a gente quer. Então, por exemplo, o número 841, eu vou formar usando o quê? O 8, o 4 e o 1. Então, com esses números, nós podemos formar qualquer número, seja ele fracionário, seja ele racional, mas nós podemos usar do 0 ao 9, tá bom? Então, assim, professora, o número vai até qual? Até qual número? É uma pergunta muito comum dos alunos. Até que número existe? É infinito, tá? Nós não sabemos, não chega, vai sempre aumentando, aumentando, aumentando e chega numa hora que a gente nem sabe falar, né? Mas assim, usando do 0 ao 9, forma-se qualquer número que a gente precisa, tá bom? 2.450, o 2, o 4, o 5 e o 0. 83, o 8 e o 3, né? Então, sempre a gente forma qualquer número utilizando essa sequência de 0 a 9. Outra coisa que, assim, as crianças costumam ter muita dificuldade, que é bom pra gente, e eu vou reforçar aqui, é a ordem crescente e ordem decrescente. O que é ordem crescente? O que é ordem decrescente? Crescente, eu costumo falar, vai do pequenininho até ficar o grande. Então, é o que, ainda eu brinco com as crianças, eu falo, é o que está acontecendo com vocês. Vocês nasceram, estão crescendo, 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 até ficarem adultos. Isso é uma ordem crescente. E o que é a ordem decrescente? É o inverso, né? Vocês estão grande e vão diminuindo. Então, assim, crescente, cresce. Decrescente, diminui. Tá? Então, por exemplo, se eu for falar do 0 ao 9 em ordem decrescente, é o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, 4, 3, o 2, o 1 e o 0. Vou falar em ordem crescente? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Tá bom? Então, tendo isso em mente, crescente é algo que cresce, decrescente é algo que diminui. Então, é mais fácil para fazer qualquer tipo de sequência numérica, seja ela com um algarismo, com 2, com 3, que é outra coisa também que as crianças têm muita dificuldade e a gente vai aproveitar esse tema para uma próxima aula, né? São os números, nós usamos a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, enfim, é uma coisa que eles têm muita dificuldade, principalmente na hora em que entra adição, subtração, eles confundem bastante. Então, a gente vai trabalhar, só que numa próxima aula, para não ficar tão extensa e um excesso de conteúdo aqui que acaba confundindo.
Eu vou fazer como eu fiz na aula de português e como eu disse que eu faria, né? Eu vou passar algumas atividades e vou fazer um novo vídeo, que o link vai ficar aqui em cima e também na descrição, tá? E aí vocês façam com as crianças de primeiro ano, a mãe pode escrever o número se tiver dificuldade. Os de segundo, terceiro, quarto e quintos anos já podem escrever sozinhos e realizar a atividade, e depois no próximo vídeo a gente corrige para ver se tá tudo certo, tá bom? Lembrando que quem quiser fazer a atividade, mandar para o e-mail do Brincando de Escolinha, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o nosso e-mail. Pode mandar, depois eu monto um vídeo com várias atividades para a gente postar e vocês olharem o andamento de tudo que a gente tem feito, tá bom? Também vou colocar na nossa página do Face, na nossa página no Instagram. Então, curtam a nossa página no Face, no Instagram. Sigam a gente aqui no YouTube, dê um like e vamos lá. Vou passar os exercícios primeiro para as crianças de primeiro ano, tá? Eu separei essa vez. O primeiro é uma atividade, o segundo é outra atividade e os terceiros, quartos e quintos, que são os maiores, é uma atividade única para eles, tá bom? Então, o que é a atividade das crianças de primeiro ano? Eu vou passar uma sequência de 6, 7 números, eu acho que são 7 números, as crianças vão fazer o desenho do lado. Então, por exemplo, se eu falar o número 3, as crianças vão fazer 3 desenhinhos do lado. Sejam 3 bolinhas, 3 risquinhos, 3 flores, 3 carrinhos, não importa. A criança escolhe o que ela quer, mas tem que fazer o desenho da quantidade que eu vou passar, tá ok? Então, olha lá, a mãe que for escrever para a criança, não coloca uma embaixo da outra, tenta pular umas 2 linhas para que não fique tudo junto, não fique tão misturado e as crianças se confundam. Então, eu vou passar a sequência de números, eu vou falar 2 vezes cada número. 8, 8, 5, 5, 3, 3, 9, 9, 1, 1, 6, 6, 2, 2. Então, lembrando, é só fazer o desenho do lado daquilo, da quantidade que eu falei, tá bom? Agora, para as crianças de segundo ano, eu vou passar 2 sequências numéricas e aí as crianças vão colocar para mim na ordem crescente. Lembrando que a ordem crescente é o quê? Do menor para o maior. Então, do menor número para o maior número. Eu vou falar aleatório, vou falar tudo embaralhado e é só para colocar na ordem certinha, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar a sequência toda, depois eu repito a sequência toda para alguém que possa ter se perdido. Nesse caso, a própria criança já pode escrever os números. Então, vamos lá. Primeira sequência. 15, 2, 7, 20, 9 e 4. Repetindo. 15, 2, 7, 20, 9 e 4. A segunda sequência. 8, 17, 12, 2, 6 e 1. Repetindo. 8, 17, 2, 6 e 1. Acho que eu pulei o número 12. Eu vou repetir. 8, 17, 12, 2, 6 e 1. Agora tá completo. Então, essa é para as crianças de segundo ano. Lembrando, ordem crescente do menor para o maior. Agora eu vou passar uma atividade para os terceiros, quartos e quintos anos. As 2 primeiras sequências me colocar em ordem crescente e as 2 últimas será em ordem decrescente. Vamos recordar? Crescente do menor para o maior, decrescente do maior para o menor, tá bom? Então, a primeira sequência da ordem crescente. 39, 73, 48, 19, 61, 93 e 8. Repetindo, 39, 73,
48, 19, 61, 93 e 8. A segunda sequência para a ordem crescente: 96, 85, 42, 22, 71, 40 e 17. Repetindo: 96, 85, 42, 22, 71, 40 e 17. Agora as duas sequências para a ordem decrescente, lembrando, ordem decrescente do maior para o menor. Primeira sequência: 28, 15, 74, 37, 61 e 43. Vamos repetir: 28, 15, 74, 37, 61 e 43. A segunda sequência para a ordem decrescente: 20, 8, 49, 72, 40 e 37. Repetindo: 20, 8, 49, 72, 40 e 37. Tá bom? Vamos resolver esses exercícios? Daqui a pouquinho eu volto no outro vídeo com as respostas e aí a gente vai ver se vocês acertaram tudo, tá bom? Tchau, tchau e até já!